abastado, tinha muitas coisas, não era de uma família pobre, poderia ter tomado outro rumo na vida, como tudo estava indicando que seria, mas Francisco é tocado profundamente pelo sofrimento humano, seja dos funcionários da sua família, que vivem em condições de escravidão, exploração, e outros povos sofridos, leprosos. Isso mudou por completo a vida do fundador destes frades que estão aqui hoje presentes, continuando esse carisma, espalhando esse carisma de Francisco no mundo. Então entendamos bem, Deus não pede, segundo esse ensinamento de Isaías, Deus não pede que a gente provoque dor e desconforto em nosso corpo para agradá-lo, para experimentá-lo. Ele nos pede misericórdia, Ele nos pede compaixão com aquele que sofre. Já o profeta Oséias dizia isso: misericórdia é o que eu quero e não o sacrifício. O evangelista Lucas retoma esta palavra do profeta. O que Deus pede de nós é solidariedade, partilha entre nós, sobretudo com os sofredores, a privação, o abrir mão de alguma coisa que Deus possa pedir de nós. Não é simplesmente um gesto de ascese pessoal para eu me tornar diferente dos outros, superior aos outros. Não é apenas um problema de autodisciplina, isso é importante, mas não pode ser só isso. Deus não pede nada que me faça sofrer, mas Ele me pede gestos de acolher o próximo, na situação em que esse irmão, essa irmã se encontra. E às vezes isso é sofrido para nós. Não sempre é fácil, quase nunca é fácil. Isso é jejum que agrada a Deus. Isso é devoção, a espiritualidade, a religiosidade que agrada a Deus. Porque isso é compaixão. Sair de mim, esquecer um pouquinho de mim, deixar de lado algumas vaidades, orgulhos, apegos, vícios, um monte de outras coisas, em favor dos outros, e não preocupar comigo mesmo. Essa é a privação que Deus pede de nós. Esse é o jejum que agrada a Deus, que Deus aprecia. Uma busca de crescimento espiritual voltada somente para mim mesmo é uma esterilidade. Mas quando eu abro mão de algo para mim e saio ao encontro dos outros, por causa dos outros, por causa de Deus, e não pensando apenas em mim mesmo, aí eu estou crescendo espiritualmente. Não podemos confundir jejum cristão, exercício de espiritualidade, devoção, com mera privação, infligindo sofrimentos a mim mesmo, ao meu corpo, nem pensar no que agrada a Deus é apenas o autodomínio dos meus desejos, do meu corpo. Se for somente isso, gente, não precisa de amor ao próximo nem amor a Deus. Os atletas, os esportistas, os modelos fotográficos, eles fazem isso, fazem muito jejum, abrem mão de comer muitas coisas deliciosas, vão para os spas, passam fome, para manter aquele corpo perfeito. O atleta, porque precisa desfrutar as partidas, suas modalidades, se coloca numa disciplina rígida. Não é por causa dos outros, é por amor a Deus. É pensando em si mesmo, em se dar bem, em conquistar mais coisas para mim mesmo. Por isso a gente não pode encarar o jejum nessa perspectiva, mas de saída, de doação aos outros. Se tiver que me privar do meu corpo, que seja de alguma coisa que eu faço em benefício dos outros. Então, irmãos e irmãs,
É assim que nós podemos compreender o sentido do Evangelho de hoje, onde Jesus nos diz que seus discípulos devem ser sal da terra e luz do mundo. Não é viver por aí com cara desbotada, com cara de vinagre, com cara de quaresma, como dizia o Papa Francisco, mas uma das características do cristão tem que ser a alegria, dizia o Papa. Primeiro é a cruz, segundo o distintivo do cristão é a alegria. A alegria de ser discípulo missionário de Jesus, de experimentá-lo,